Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos neste momento iniciando a nossa reunião semanal, reunião a qual efetuamos a nossa troca de experiência acerca de um tema. Vamos neste momento respirando profundamente, serenando nossas mentes, acalmando nossos corações, para que possamos nos conectar de uma maneira tranquila e serena a esta egrégora de aprendizado que se inicia neste momento. Vamos respirando profundamente e agora mais serenos, vamos dando início à reunião desta noite. Sejam todos bem-vindos. Os biscoitos. Certo dia, uma moça estava à espera de seu voo na sala de embarque de um aeroporto. Como ela deveria esperar por muitas horas, resolveu comprar um livro para matar o tempo e também comprou um pacote de biscoitos. Ela achou uma poltrona numa parte reservada do aeroporto para que pudesse descansar em paz. Ao lado dela se sentou um homem. Quando ela pegou o primeiro biscoito, o homem também pegou um. Ela ficou indignada, mas não disse nada. E ela pensou, mas que cara de pau, se eu tivesse mais disposta, eu lhe daria um soco no olho que ele nunca ia esquecer. A cada biscoito que ela pegava, o homem também pegava um. Aquilo a deixava tão indignada que ela não conseguia reagir. Restava apenas o biscoito e ela pensou, o que será que esse abusado vai fazer agora? Então, o homem dividiu o biscoito ao meio, deixando a outra metade para ela. Aquilo a deixou irada e bufando de raiva. Ela pegou o seu livro e as suas coisas e dirigiu-se ao embarque. Quando sentou confortavelmente em seu assento, para a sua surpresa dela, o seu pacote de biscoito estava ainda intacto dentro de sua bolsa. Ela sentiu muita vergonha, pois quem estava errada era ela, e já não havia mais tempo para pedir desculpas. O homem dividiu seus biscoitos sem se sentir incomodado, ao contrário dela, que se sentiu muito transtornada. Autor desconhecido. Eu já li essa historinha aqui algumas vezes e acho ela bem interessante. E eu acho que ela cabe bastante no momento que a gente está vivendo. Um momento, um pouco do que a gente tem vivido aí os últimos dias, os últimos tempos. Dessa coisa que a gente achar que o problema está sempre lá fora, né? É sempre o problema, quem está me sacaneando é sempre o outro, né? É o outro que acaba com a minha vida, é o meu chefe que me tira do sério, é o meu serviço que não deixa eu ter tempo, é a minha família que não me dá tempo, é o meu marido que não me deixa eu estudar. A gente sempre arranja uma desculpa e normalmente essa desculpa ela está no nosso exterior. Como a moça, né, que se sentiu indignada, onde já se viu o cara comer o meu biscoito. Mas o que está nas entrelinhas aí é o aprendizado do seguinte: absolutamente tudo que acontece na vida da gente é um reflexo do que a gente tem interiormente. Então, quando a gente acha que o outro é o problema, na verdade não é o outro que é o problema. O outro tem o direito de agir e de ser da maneira com que ele bem entender. Nós é que temos a, entre aspas, obrigação, porque por um outro lado ninguém tem obrigação de nada, mas entre aspas, a obrigação de nos cuidar e de nos perceber o que a gente deixa adentrar, o que a gente dá valor, quem a gente deixa fazer com que a gente perca o rumo da vida, com que a gente perca as estribeiras, com que a gente perca o bom humor, aquela coisa toda, né? E aqui nas entrelinhas na história, ela achou que o problema era o cara, mas na verdade o problema era ela mesma, né? E normalmente é assim, a gente se irrita com o outro. A psicologia, quem tiver curiosidade de ir atrás, tem uma linha na psicologia que ela diz isso muito claramente. Aquilo que mais te irrita no outro, normalmente é aquilo que você tem e não se assume, né? Normalmente aquilo que deixa a gente, né? Tem alguns tipos de comportamento que as pessoas têm para conosco, né? Que as pessoas têm, que nos incomoda profundamente. Normalmente essa coisa que nos incomoda profundamente, normalmente é algo que a gente tem e não assume. A gente age exatamente igual e aí a gente não quer assumir. Então assim, o nosso exterior, né, a pessoa, a reação do exterior, ela é diretamente ligada ao nosso interior, aquilo que a gente pulsa interiormente. Então, se você está naquele momento da vida que parece que só tem desavença e briga em sua volta, e você normalmente entra nessa briga, normalmente é daqueles que, né, tem aquele ditado,
Eu dou um boi para não entrar na briga, mas dou uma boiada para não sair dela, né? Aquele cara que gosta de brigar, aquele cara... Então, assim, aquela pessoa que gosta de uma confusão, normalmente a sua vida vai ser confusão. Chega uma hora que cansa. E na hora que cansa, que você fala, nossa, cansei, não aguento mais tanta confusão na minha vida, o que eu tenho que fazer para melhorar? Mudar. Mudar onde? Interiormente. Começar a agir de uma maneira... tem uma frase que eu gosto bastante. Faça com o outro aquilo que você quer que faça com você. Haja com o outro da maneira como você quer que haja com você. Isso é uma frase de ouro. A partir do momento que eu quero me sentir, que eu quero que as pessoas me amem, então amem as pessoas. Eu quero que as pessoas me respeitem, respeitem as pessoas. Eu quero que as pessoas, eu não quero briga em minha volta, então não dê trela para quem vem te cutucar. Né? Ah, mas eu sou sangue curto. Ah, mas eu tenho meus 5 minutos, eu não consigo segurar. Tudo bem, eu não estou dizendo que está errado ou que está certo. A questão é que todo ato que você tiver, você vai colher um fruto. Isso é certo na vida. Absolutamente tudo que a gente faz na vida a gente vai colher alguma coisa em dado momento. Como diz, é um retorno, exatamente. Como diz aquela história, a conta sempre chega. Uma hora ou outra a conta vai chegar. Então, se a gente tem determinados atos na nossa vida, a gente sempre acha que é o outro, que é o problema, que é o pai, que é o vizinho, que é o mundo está contra mim, tenha a certeza, quem está contra você é você mesmo. E aí o que acontece? O externo é só um reflexo de você. Eu gosto muito de me usar de exemplo, né? Vocês sabem disso. Faz umas 2 semanas que eu estava louca no meu trabalho, despirocada, master, xingando, sapateando, que eu não queria uma série de coisas. E aí chegou um dado momento que eu falei, quer saber de uma coisa? Cansei, não aguento mais. Sabe aquela hora que você fala, eu entrego para Deus? Essa frase, eu entrego para Deus, eu acho ela bárbara. Porque quando a gente consegue verdadeiramente, sabe, ou aquelas coisas que a gente está batendo, ou que a gente está reclamando, e a coisa não anda, a coisa não vai, você só fica, né, batendo na mesma tecla, dando murro em ponta de faca, se machucando e a situação não vai. E chega um dado momento que você fala, cansei, não aguento mais lutar contra essa situação. Vou entregar na mão de Deus. Neste momento, essa frase, eu vou entregar na mão de Deus, o que ela tem nas entrelinhas? Eu aceito. Eu não vou mais brigar. Eu vou fazer o que tem que ser feito, o que tiver que ser feito eu vou fazer. Neste momento, a resistência que você tem contra aquela situação, porque a vida, minha gente, por mais que alguns acreditem ou não, a vida nós vivemos num grande compêndio de energias. Né? Tem a física comprovando que massa é energia condensada. Né? Então, absolutamente, nós estamos envoltos em energia. Então, se está acontecendo uma situação na sua vida, é uma energia que está ali atuando na sua vida. Se você não deixar a energia fluir conforme ela tem que passar por você, imagina você entrando numa água e você tentando segurar a mão em conchinha. Vou dar um exemplo. Você está no mar, onde é que seja, na piscina, você segurar a tua mão em conchinha e tentar andar rápido com a sua mão em conchinha. Aquela energia da água que está vindo com a sua mão em conchinha está fazendo uma barreira. E aí você tem que colocar força. Se você pura e simplesmente deixar a sua mão solta e deixar a água passar por entre as suas mãos, ela vai passar naturalmente. Vai ficar mais leve o seu passar, vai ficar mais fácil atravessar a água. É assim na vida também. Situações são energias que vêm até nós. E as energias, elas têm que passar por nós. Se nós temos que ter contato com aquele tipo de energia, é para a gente se desenvolver em algum momento, em alguma coisa. Como a água, né? Tem o ditado, água mole em pedra dura, todo bate aqui fura, né? Então, se você tem que deixar se passar por aquela energia, se passar por aquela água, né, por aquela situação, porque ela está te lapidando em alguma situação, está te lapidando em algo que tem que ser lapidado em você, seja às vezes fisicamente, moralmente, emocionalmente, energeticamente. Então aquele compêndio de energia que está vindo até você, se ela chegou de encontro para você, é porque tem algo que você tem que tirar de benefício, de construtivo naquela situação. Então, quando a gente cria uma barreira, não quero, eu não vou, eu não aceito, uma resistência, essa palavra é excelente,
uma resistência à situação, você acaba tendo, você fica desgastando a energia para poder manter aquela barreira, porque tá vindo, né? Imagina você lá na água, a água tá vindo. Então você fica fazendo uma força danada com o braço para segurar, como você tá com conchinha, né? Com o braço para segurar, para a água não levar seu braço para trás, você fica ali fazendo uma força, você tá fazendo força, gastando energia, né? Para se manter naquela situação dura ali, parada, como uma parede, né? Eu não quero, essa água não vai passar por mim, essa situação eu não quero. Se ela está em contato com você, se ela chegou até você, tem um motivo, tem um porquê, né? E aí no momento que a gente aceita e fala, a gente desfaz essa resistência, a gente começa gradativamente a se soltar, a energia começa a fluir naturalmente. E o natural ele é tranquilo, o natural, mesmo que a energia seja uma energia né, aquelas avalanches emocionais, seja uma energia que traga uma energia que até te empurra um pouquinho para trás, mas se você deixar que ela flua naturalmente, vai fluir melhor, vai ficar mais fácil passar pela situação. Porque imagina que é um corpo encontrando, né, um tanto de energia encontrando o outro. Quando tem uma resistência, né, a energia está tentando. Na hora que você deixa a coisa passar e fluir, aceita, fala, né, e a frase cérebra, vou integrar para Deus, as energias passam por você e passa, né? A situação ela transpassa por você, afrouxa, fica leve, transpassa por você e você vivencia aquela experiência e a situação vai embora e você retira o aprendizado que tem que ser. Pode perceber, gente, quem já não passou por isso? Não aguento mais, me venceu, né? A gente sempre tem essa frase, eu entrego meus pontos, eu jogo a toalha, eu entrego para Deus. É a hora que a gente fala, você fala, cansei. Nessa hora que você fala, cansei, aquela situação, aquela energia que tinha que passar por você, ela passa naturalmente. E aí quando é natural, não tem uma força, mesmo que você não está gastando a energia que você tinha que gastar para passar aquela situação, você não está gastando segurando, né, mantendo a barreira. Você gasta aí você gasta a energia com a inteligência, usando a inteligência para passar pela situação e fica mais leve, né? É a famosa frase, aceita que dói menos, né? Aceita que fica mais leve. E às vezes que isso aconteceu em minha vida, e não foram poucas, porque eu sou um pouco teimosa, né? Na hora que eu falei, cansei, também situações que são... Porque a gente está aqui para evoluir. E tem algumas situações que aparecem na vida da gente que o outro olhando fala, imagina, por que você está preocupado com isso? Mas pra gente é aquelas coisas que são pesadas, que são cansativas, que são pesarosas de passar. E se a gente fica brigando por aquilo, o negócio não vai passar. Então deixa fluir a energia. Aceita. Então não ache que o problema está sempre... Então, né, eu falei um pouco do exterior e vim para essa coisa da energia, por quê? Quando você está em paz, você aceita a situação, por mais que lá no fundo a gente fala, não quero, mas tá bom, não vou brigar mais, não vou lutar mais, eu vou ser a resiliência, né? Vou ser flexível, vou ser como a água, vou deixar fluir, você serena internamente e automaticamente a situação interna se serena também. Então, a vida da gente, por mais que essa frase possa parecer piegas e frase feita, ela é realidade, ela é a pura realidade. A tua vida é um reflexo do que você pulsa internamente. Se você acredita que você é um vencedor, se você acredita que você vai conseguir realizar as coisas, se você acredita que é o cara que está te sacaneando, que está pegando teu biscoito, você vai vivenciar aquela situação, né? Voltando aqui para a historinha, ela acreditou que o cara estava pegando o biscoito dela, teve uma síncope nervosa, levantou e saiu correndo, porque ela acreditou que aquilo era verdade. Só que ela não deixou viver. Se ela tivesse deixado vivenciar pela situação, e até perguntado na primeira, se deixar vivenciar, na hora que o cara pegou o primeiro biscoito, ela falasse, esse biscoito é meu, né? Se deixasse envolver pela situação,
não se mantesse ali fechada, passando raiva, ele tá pegando meu biscoito, ai que raiva, olha que folgado, ai que não sei o quê. Ou seja, criou uma resistência. Se ela tivesse deixado se levar e se encantar, se envolver na situação, ela teria tido uma oportunidade de ter um novo amigo de repente, de encontrar o grande amor, não é verdade? Porque o cara foi gentil, né? Se ela tivesse a oportunidade de falar, o biscoito é meu, ele ia falar, não, você tá enganado, o biscoito é meu, ó, eu comprei, ó. E os dois iam dar risada, provavelmente, ela ia ficar com vergonha, ou enfim, a gente não sabe a reação, mas enfim, ia haver ali uma oportunidade de um diálogo. Então, quer dizer, as situações acontecem na vida da gente, a gente se fecha, a gente não quer se deixar envolver, a gente sofre, a gente gasta uma energia absurda para ficar ali, né, vivenciando o nosso e si, e ai meu Deus, e eu não vou deixar isso acontecer na minha vida, e não sei o que, e a energia, e a situação tá ali, e você brigando com a situação, e a situação tá ali, ela não sai, parece que quanto mais a gente briga, mais a gente se enrola, né? Parece que pior vai ficando o negócio. E aí, né, que eu falo que é a vida te apertando, vai piorando para ela te apertar mesmo, para dar hora que você falar, chega, entreguei os pontos. Aí ela fala, aí a vida fala, agora vamos vivenciar o que a gente tem para viver aqui então. Vamos deixar fluir. E aí flui. E normalmente pode ser uma situação dolorida, de fato, pode ser uma situação que até de sofrimento naquele momento. Mas normalmente são situações, essas que a gente reluta muito para vivê-las, são situações às vezes recorrentes, né? Porque a gente reluta uma vez, a situação some, e daqui a pouco ela aparece de novo, aí ela aparece de novo, né? E na hora que a gente fala, tá bom, né? Entrego, vamos ver o que tem para viver, fica leve. Então, assim, o ponto reflexivo dessa semana é que a gente não se feche tanto em conchas nas situações da nossa vida e perceba que tudo que a gente está vivenciando é para o nosso bem e que tudo que a forma com que as coisas estão acontecendo à nossa volta tem muito a ver com a forma com que a gente está lidando com o exterior. Então que a gente possa pulsar positividade, pulsar leveza, acreditar que as situações que estão em tua vida neste momento têm um porquê de existir e tentar vivenciar até com amor, sabe? Poxa, tá tudo isso na minha vida? Eu me amo, vai dar tudo certo, eu acredito, eu tenho fé. Tenha fé em quem você quiser dar um nome, em mim, em Deus, um Oxalá, no guia, não importa. Acredite, confie que é possível, confie que é possível vivenciar a situação e você pode se surpreender com a situação. Como uma moça aqui que teve uma oportunidade de vivenciar de repente uma amizade, ela preferiu se fechar na situação, se fechar nos pensamentos dela, não deixar a energia fluir e ficou ali passando raiva. E aí é engraçado, é interessante também um outro ponto aqui, que é o finalzinho da história. Ela se fechou em compra, se fechou, ficou com raiva ali, vivenciando uma situação na cabeça dela. E na hora que a verdade vem à tona, né, que ela percebeu, poxa, o biscoito não era meu, era dele, a gente se arrepende, né? Situações essas que às vezes a gente fica relutando na vida, depois que passa, depois de uns anos, a gente olha lá atrás e fala, nossa, podia ter vivido aquela situação, nossa, olha, deixei de aproveitar tal coisa, né? Então que a gente possa deixar fluir, acreditar que o externo é apenas um reflexo do nosso interior. Então, se a gente estiver fluindo naturalmente, se a gente estiver sereno, se estivermos pulsando serenidade, sendo positivo, amando verdadeiramente, nos amando em primeiro lugar, porque quando a gente nos ama, a gente sabe o que é o amor e naturalmente a gente ama o externo, né? Então, quando a gente está pulsando essa energia gostosa e serena, naturalmente a sua vida será gostosa e serena. Pode parecer, né? Às vezes algum pessoal bate no ouvido de alguém e fala, você tá maluca? Você acha que só eu pulsar coisa boa minha vida vai melhorar? Do jeito que tá, você já sabe, não é verdade? Já sabe o bololô que tá. Não sabe como é que tá a tua vida? Experimenta. O máximo que pode acontecer é continuar igual. Mas experimenta. Se dê a oportunidade de, pelo menos, no mínimo, você vai vivenciar uma energia nova. No mínimo. Um pulsar de emoção, é uma coisa nova. Você vai começar a enxergar beleza onde você não via,
né? Quanto nessa loucura do dia a dia a gente levanta, sai para o trabalho ou faz as atividades, os afazeres do dia, volta e dorme e não sequer olhou uma vez para o céu. Quantas vezes a gente não faz isso? Sequer observou como é que está o tempo, como é que está o céu. Acorda o céu. Estava nublado hoje? Estava? Nem vi. Estava estrelado o céu hoje? Estava? Nem vi. Porque a gente se fecha nos nossos problemas, a gente acha que está tudo ruim e se perde a oportunidade de experimentar. Quando a gente começa a enxergar beleza, uma formiguinha que você passar na sua frente, você vai ver graça. Você vai ver encantamento, você vai ver o pulsar da vida, que é grandioso. Você vê uma formiga, mais a formiga, que é um bichinho que traz um aprendizado para a gente maravilhoso de trabalho, de resistência, de uma série de coisas. Então, a reflexão dessa semana, que eu quero convidá-los, é que você possa aí se dar a oportunidade de vivenciar as situações da sua vida de uma maneira leve, de uma maneira com aceitação, com leveza, com amor, e acreditar que toda situação pode trazer para a gente um aprendizado e uma construtividade na nossa história. Lembre-se sempre que a evolução é apenas uma coleção de experiências. Então, se hoje você vivencia uma experiência não tão positiva ou uma experiência positiva, isso se chama, a coleção disso tudo é a sua evolução. Mas como eu sempre digo toda semana, reflita naturalmente, como eu acabei de dizer aqui, naturalmente. Deixe a vida fluir naturalmente. Você vai se surpreender. Leve e solta, exatamente. Você vai se surpreender com resultados. É sempre grandioso quando a gente consegue, né? E voltando para a minha história, né? Como vocês sabem que eu gosto de usar. É sempre grandioso quando a gente consegue realmente colocar em prática essa coisa da leveza. A vida realmente se torna tão leve. E hoje, né? Pode ser que semana que vem tá uma loucura de novo, mas hoje eu tô com essa sensação, né? Semana passada eu tava louca aqui, há uma semana atrás, louca, vivenciando a mesma situação. Estou há uma semana depois, tranquila. Por quê? Resolvi olhar com outros olhos, aceitar e a coisa começa a fluir. E é isso que esse o objetivo dessas nossas reuniões, é a gente trocar as experiências que a gente tem na vida, né? Um pouquinho de uma experiência de um, de outro, e você vai ouvindo o que um, que outro fala, e você vai criando a sua, e você vai entendendo uma forma de fazer a sua vida fluir tranquilamente, porque no fundo é isso que todos nós queremos. Viver alegres e felizes e realizados. É esse o objetivo de todos nós. Então, alguém tem mais alguma coisa para dizer? Então, vamos neste momento encerrando a nossa reunião de hoje, agradecendo a presença de todos, pois sem a presença de cada um de vocês aqui esta noite, não teríamos tido essa mesma troca de experiência, essa mesma troca de conhecimento. Meu muito obrigada. Que possamos, como reflexão dessa semana, perceber se nós estamos nos fechando, né, no nosso mundinho e, né, resistindo às situações que estão em nossa volta, e perdendo a oportunidade de vivenciar coisas maravilhosas. Aceite, não resista, deixa fluir que o resultado será realmente construtivo, né? Toda situação, toda história, toda coisa que, né, coisa que cruza o nosso caminho tem um porquê de existir e tem sempre um fim construtivo. Que possamos pulsar serenidade, pulsar alegria, flexibilidade, e a vida naturalmente será leve e flexível. Tenha a certeza disso. Mas como eu digo toda semana, que você possa praticar essa reflexão de uma maneira tranquila e serena, praticando sempre a não violência interior. Peço ao Pai Maior que abençoe a todos esses seus filhos aqui presentes, com o lenitivo necessário para que cada um possa se sentir engrandecido e encorajado de ir em busca de sua paz e harmonia de espírito. Que todos possam ser agraciados de acordo com o merecimento e a necessidade de cada um. Agradeço a participação de todos, agradeço a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais, muito obrigada a todos pela participação. Tenham todos uma boa noite, um bom retorno às vossas moradas. Agradeço a todos que colaboraram para a realização da reunião dessa noite também, meu muito obrigado. Que tenham todos um bom retorno às vossas moradas, uma boa noite e até o nosso próximo encontro. Mais uma vez, obrigada a todos e até a próxima. Uma boa noite.